O som da chuva pesada era como um tamborado interminável, caindo em cortinas densas que escureciam a praça em frente à igreja São Sebastião. Lá dentro, o ar saturado de incenso e velas consumidas em silêncio parecia pesar ainda mais contra o peito de Miguel. O relógio antigo marcava as 11 horas da manhã, mas o tempo se arrastava lento e cruel, manso como o vulto que desaparecia pela porta principal. O altar, iluminado por candelabros suspensos, projetava sombras trêmulas, guardando o vazio onde Júlia deveria estar. Ele permaneceu parado, o olhar fixo na cadeira às suas costas, onde a promessa de um futuro feliz se esgarçava, tingida pela ausência que queimava como gelo. Miguel sentia a chuva vogar em sua pele pela janela entreaberta, a mistura do som da natureza e o silêncio sepulcral da igreja martelando sua alma. Ele não soube se era o suspiro que escapava, ou a voz trêmula que ensaiava dizer algo que não sairia jamais. A igreja ecoava o som de seus passos hesitantes enquanto ele avançava até o corredor, procurando alguma resposta na penumbra das paredes que testemunharam seu sonho desfeito. O cheiro de madeira antiga e pastilhas de hidromel já se confundiam com a angústia que o dominava. A chuva, agora mais intensa, invadia o ambiente pela porta escancarada, lavando o chão de pedra e o que restara de sua esperança. Uma pergunta calava fundo no peito de Miguel, tão poderosa e ardente quanto o fogo reprimido. Por que ela fugiria assim, deixando tudo para trás? O olhar dele se perdeu no vazio da rua deserta, onde o mundo parecia continuar indiferente ao desastre interno que se instalava em seu coração. Era mais do que desprezo, era abandono, um corte abrupto na linha tênue que unia dois destinos, deixado para trás sem explicação, um grito mudo ecoando no silêncio da igreja vazia. Sua mão tremeu ao segurar o buquê de flores murchas e o toque lembrou o calor que sequer chegou a tocar seu corpo naquele dia fatídico. A câmera percorria o rosto de Miguel, captando na luz tênue o brilho das lágrimas inúteis, tentando se esconder em suas íris castanho escuras. Um misto de incredulidade e tristeza profunda. Ao fundo, a torre da igreja parecia desabar sob o céu cinza, como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre aquele coração jovem. Um violino distante chorava nas ruas de paralelepípedo do bairro, acompanhando a melancolia da cena que se desenrolava. O rosto de Júlia, vestida em branco, surgiu em sua memória como espectro, marcada pela dureza do orgulho e pelo brilho fugaz dos sonhos interrompidos. Mas naquele instante, um ruído súbito dentro da igreja quebrou a suspensão do tempo. O som seco de uma porta batendo no andar superior. Miguel se virou abruptamente, o corpo contraindo-se num misto de tensão e expectativa. Como se o universo conspirasse para dizer que aquela queda não seria o fim. O pulsar no seu peito se acelerava, mesclando medo e vontade de compreender. Sua voz, rouca e baixa, escapou como um sussurro. Júlia? No vazio que ele encarava, a fotografia de um futuro que poderia ter sido e não foi. Um casamento, um sonho, uma vida que despencou naquela manhã fria. Enquanto a chuva insistia em bater forte, Miguel apertava os punhos, a promessa silenciosa de que aquela não seria a última vez que apareceriam as sombras do que um dia acreditou. A cidade, indiferente, guardava segredos e traições, prontos para acolher quem tivesse coragem para reescrever sua história. Mas antes de continuarmos a nossa história, me conta aqui nos comentários de qual lugar do Brasil ou do mundo você está acompanhando esta história. É importante para nós saber até onde nossas histórias estão chegando. Agora, vamos voltar para a história. A fachada da pequena casa na Vila Verde despertava junto com os primeiros raios tímidos do sol que insistiam em colorir de dourado as paredes gastas pelo tempo.
O cheiro úmido da terra molhada se misturava ao aroma forte do café passado no coador de pano, exalando esperança silenciosa na rotina diária de Miguel. Ele vestia a camisa já amassada e o jeans surrado, mas havia uma determinação invisível que emanava de seus olhos castanhos, mais ferozes do que nunca. Seus passos ecoavam no corredor estreito, onde quadros improvisados narravam memórias simples, fotos amareladas e brindes ganhos em sorrisos humildes. Ao fundo, o rádio sovado insistia numa modinha sertaneja, uma trilha sonora que falava de saudade, de lutas diárias e de sonhos entranhados na pele. Miguel ocupava as manhãs trabalhando no pequeno depósito de reciclagem, que mantinha com seu irmão mais velho, Davi. Um homem de feições marcantes, cabelos negros e barba por fazer, dono de uma simplicidade sincera. As mãos calejadas se encontravam em rápidos cumprimentos, gestos familiares de apoio mútuo e confiança compartilhada. O bairro era um mosaico de vidas entrelaçadas, risos abafados e murmúrios de esperança, onde as pessoas resistiam às dores sem perder a ternura. Miguel conhecia cada rosto, cada história. Sabia o nome das crianças que corriam pelas calçadas esburacadas e os desenhos que pintavam nas paredes com as cores de um amanhã que parecia distante. Apesar de todo o calor humano ao seu redor, a ausência de Júlia se sentia como uma sombra que esticava seus braços frios após a noite de abandono. Nos encontros de família, entre as refeições de mandioca com carne seca e os papos na varanda, o murmúrio de sussurros e olhares desconfiados não poupava o rapaz. A vila comentava, julgava, desenhava possibilidades para o que fora aquele casamento que não aconteceu. Ela tinha carta na manga, dizia Dona Francisca, a vizinha de sorriso afiado e língua afiada. Outros desconfiavam de deslealdade, murmúrios que apertavam o peito de Miguel como uma corda invisível. No entanto, ele mantinha o silêncio, engolindo a frustração e o constrangimento, não por covardia, mas por uma determinação silenciosa de provar seu valor sem precisar responder a nada. Seu maior desafio não era o olhar da vila, mas a necessidade de não afundar na tristeza que insistia em querer habitá-lo. Ele sabia que numa cidade onde a aparência frequentemente ditava o destino, o caminho seria árduo, mas carregava na alma o fio resistente da esperança, como quem segura uma vela acesa em meio à tempestade. Naquela tarde quente, enquanto o sol caminhava lento para o pico no céu, Miguel compareceu a uma reunião na associação comunitária, um ponto de confluência para discutir melhorias para o bairro, pequenas revoluções diárias que guardavam fragmentos de dignidade. Entre vozes ruidosas, ele falou pouco, mas quando o fez, suas palavras levaram um brilho diferente àquele espaço. Propunha ideias simples, um projeto para criar oficinas de capacitação, a instalação de uma biblioteca comunitária, a revitalização da praça, sementes de transformação óbvias para os olhos da vila, sussurradas por um jovem que ainda carregava nas costas o peso de um coração partido, mas sem jamais desistir. O relacionamento com Davi, seu irmão, ganhou contornos mais profundos quando, numa conversa à sombra da janela, revelaram a frustração compartilhada. Davi, com a voz grave e cheia de determinação, insistia que aquela virada de página só começaria quando Miguel encontrasse o caminho para se libertar do passado e redescobrir a confiança. Tem que ser você. Agora, não espetáculos, só trabalho duro, disse, tocando de leve o ombro do irmão, ciente do abismo interno que Miguel tentava esconder. Entre essas pequenas batalhas e vitórias diárias, a vida trazia a presença delicada de Marta, amiga de infância e vizinha que, com seu jeito discreto e olhar cúmplice, parecia perceber o peso no sorriso de Miguel. Ela o acompanhava nos momentos de silêncio, respeitando as cicatrizes invisíveis, compartilhando doses de otimismo
e lembrando que a vida nem sempre respeita o tempo dos corações feridos. Havia um misto de amizade, ternura e, quem sabe, um despertar suspenso no ar, sutil e ainda por explorar. Nesse emaranhado de sentimentos, a vila pulsava com cores, cheiros e sons que traduziram o mundo interior de Miguel. O cheiro forte de comida feita no fogão a lenha, a reverberação distante de uma sanfona numa festa que acontecia no outro bairro, o calor pegajoso da vida simples que ele jamais deixaria para trás, apesar das tentativas da sorte em lhe arrancar dali. Enquanto o sol caía lentamente, um recado atravessou seus pensamentos. A história não terminava ali, e o instante de reconstrução passava, acima de tudo, pelo enfrentamento daqueles pequenos julgamentos que podiam esmagar um homem ou dar-lhe asas. A Vila Verde era para Miguel tanto prisão quanto abrigo, e nesse território tortuoso ele começava a arquitetar a sua volta. Não para a Júlia que partira, mas para si mesmo, para o homem que recusava se deixar morrer na sombra da humilhação. O relógio da vida tropeçava, mas ainda havia um tempo para recomeços. O vento soprava pelas ruas ladeadas de árvores e pósteres desbotados, trazendo junto a certeza silenciosa de que nem todo abandono é o fim. A vida se movia em pequenos detalhes, e sonhar, talvez, ainda fosse o maior ato de coragem. Num fim de tarde de céu encoberto que aprisionava a luz dourada entre nuvens espessas, Miguel caminhava pelo centro pulsante de São Paulo, onde o concreto ofuscava as estrelas e o ritmo apressado engolia sonhos e poeira. Seus sapatos gastos arrastavam-se sobre as calçadas irregulares, enquanto o cheiro ácido de fumaça, gasolina e comida de rua se misturava no ar denso. Havia um cansaço visível em seus ombros, mas também uma centelha inquieta de esperança alimentada pelo suor e pelo trabalho árduo daqueles meses na metrópole colossal. A mochila surrada trazia na bolsa um prospecto de uma empresa de tecnologia, e naquele instante seu destino parecia gravitar para um encontro que mudaria tudo. Assim que dobrou a esquina rumo ao prédio de vidro reluzente onde buscava uma entrevista, o som nítido do toque do celular anunciou uma chamada inesperada. Era o número de um velho conhecido da vila, Lucas, que com voz nervosa lhe contou sobre uma oportunidade dentro de uma startup que estava crescendo rápido, um mundo desconhecido para Miguel, mas que prometia a ascensão que ele sempre sonhou. A notícia incendiou uma mistura de ansiedade e euforia em seu peito. O peso da rejeição naquele altar parecia se dissolver lentamente num fluxo de possibilidades clandestinas e audaciosas. A selva de pedra poderia ser implacável, mas Miguel estava disposto a vencer cada batalha. No dia da entrevista, o prédio parecia um monólito impessoal, os corredores amplos ecoando seus passos decididos, reverberando a responsabilidade de momentos que representam mais do que simples empregos, uma chance de renascer. O encontro com o gerente, um homem robusto e direto chamado Sérgio, inaugurou um confronto delicado entre o jovem humilde e o mundo corporativo cheio de aparências e exigências. A sala ressoava o som abafado da ventilação e o leve clique do teclado em horas erradas, enquanto Miguel expunha com certo nervosismo seu percurso de luta e determinação. Sérgio avaliava, atento às entrelinhas, entre as falhas e certezas de um discurso vindo direto do coração e da experiência crua da vida. O teste na empresa não demorou a chegar, e com ele um mergulho intenso em novas tecnologias, reuniões aceleradas, planilhas que pareciam castelos intransponíveis e uma série de aprendizados que desafiaram sua resistência e capacidade de adaptação. Mesmo cercado por gente de sotaques e histórias diferentes, Miguel conseguiu se destacar pelo empenho e o olhar atento, quebrando paradigmas e preconceitos que, embora não expressos em palavras, estavam lá, viscerais e reais, alimentando dúvidas,
e um ambiente que implorava por mudança. A cada dia, sua autoestima se refinava, como quem lapida diamante bruto, e sob o concreto sufocante, uma força inesperada brotava. Naqueles meses exaustivos, Miguel conheceu Ana, uma técnica de desenvolvimento vibrante, inquieta e surpreendentemente gentil, que soube enxergar além da superfície do rapaz calejado pela vida na periferia. Entre papéis e telas luminosas, o vínculo crescia em silêncio, marcado por sorrisos contidos e gestos discretos, um contraste delicado ao barulho agressivo dos negócios. Ana percebeu o brilho resiliente por trás do semblante cansado e ofertou palavras que eram como bálsamos, como quando o cheiro do café fresco invade o ambiente após uma madrugada fria. Com ela, Miguel começou a redescobrir a leveza das trocas humanas, uma calma que seria importante para enfrentar as tempestades que ainda estavam por vir. O primeiro impacto transformador, entretanto, veio quando Miguel abriu um e-mail que mudaria o destino daquela história, uma proposta inesperada de investimento. Um fundo de capital de risco queria apostar numa solução que ele desenvolveu. Algo simples, fruto de ideias nascidas entre as dificuldades de sua vida cotidiana, mas que carregava o potencial de conquistar mercados e abrir portas fechadas. As mãos tremeram ao ler aquelas linhas. O coração disparou como se o peso da rejeição no altar fosse substituído por uma explosão silenciosa de superação. A proposta tinha cifras que jamais imaginara. E ali, em meio ao ruído ininterrupto da cidade, um futuro diferente despontava. Luminoso, intenso, quase inacreditável. Mas junto com a vitória, vieram as sombras da desconfiança e do medo. Miguel sabia que uma transformação tão rápida não passaria despercebida e que antigos fantasmas do passado poderiam ressurgir para testar o limite entre quem ele era e quem teria que se tornar. A lembrança de Júlia, da vila e daquele abandono, como um espectro incansável, rondava suas emoções, cortando em silêncios entre palavras ditas demais ou omissões dolorosas. A selva de concreto, agora um campo de batalha mental, traria desafios que ninguém suspeitava. O micro cliffhanger saltava na tensão do olhar dele. Estaria ele pronto para se reinventar ou seria consumido pelo próprio fogo da transformação? Com o som distante de sirenes e o farol amarelo de uma ambulância refletindo nas paredes dos edifícios, Miguel respirava fundo e pela primeira vez em muito tempo permitia-se sonhar em voz alta. Isso é só o começo. Nos dias que se seguiram à notícia que prometia mudar seu destino, Miguel sentiu o peso da responsabilidade se tornar quase palpável, como um peso invisível sobre seus ombros fatigados. As ruas impessoais da metrópole continuavam a pulsar indiferentes, com o ritmo frenético do trânsito e passos apressados, mas para ele, cada gesto, cada encontro carregava uma intensidade inédita. Ana, com seus olhos expressivos e sorriso discreto, tornou-se presença constante, companhia silenciosa que quebrava a rigidez dos dias longos. Entre elas, tecia-se uma conexão feita de olhares sutis, confidências guardadas e um fio invisível que ligava vulnerabilidade à confiança. No escritório moderno, iluminado pela luz fria de postes de LED e paredes de vidro que refletiam as nuvens pesadas, os dois mergulhavam em discussões sob a aparência profissional, mas que carregavam uma intimidade que surpreendia ambos. Ana admirava a honestidade e a determinação bruta daquele homem que não tinha medo de admitir erros e aprender com eles, enquanto Miguel descobria nela uma sensibilidade rara, capaz de enxergar mais além das aparências e das cicatrizes deixadas pelo passado, duro que carregava. Cada conversa trazia um pouco de leveza e abrigo, uma vantagem rara em meio à selva corporativa.
Em meio aos desafios da empresa, surgiam também as pressões externas e internas, ecos da vila onde Miguel nascera e da complexidade que a ascensão repentina provocava. Júlia, mesmo distante, era parte constante da equação invisível que atormentava suas noites. Recordações vívidas, o vestido branco, o sorriso gélido dela, aquele momento de abandono, pulsavam na mente dele como uma ferida não cicatrizada, um enigma que Miguel tentava compreender, mas que também se recusava a deixar dominar. Em suas interações com Ana, porém, um silêncio carregado pairava, como se um segredo pesado e inquebrável os isolasse. Durante uma reunião importante, quando as luzes do escritório se tornavam uma constelação artificial contra a noite paulistana, Miguel recebeu uma mensagem inesperada. Uma carta escrita à mão, sem remetente, que trazia palavras enigmáticas, parte de um passado que parecia inquieto, suave como um sussurro ameaçador. Nem tudo que termina está realmente perdido. O papel amarelado, tocado pelo tempo e pelo calor das mãos trêmulas, revelou-se um símbolo carregado que instigava dúvidas e reacendia fantasmas enterrados com dificuldade. Essa mensagem veio acompanhada de um reencontro inesperado. Na mesma semana em que o mistério apareceu, Miguel cruzou com Júlia numa festa elegante da alta sociedade paulistana. Evento repleto de rostos mascarados por sorrisos falsos, vestidos de luxo e conversas superficiais. O choque nos olhos dela ao vê-lo ali, reluzente não apenas pelas roupas caras, mas pela confiança renovada e a aura de um homem que parecia ter dominado seu próprio destino, foi palpável e quase tangível. As palavras são presas na garganta, os gestos revelam tumulto. O que um ano separou não apagou totalmente os sentimentos ou as mágoas, deixando um campo minado aberto entre os dois. O olhar de Miguel percorria a figura elegante de Júlia, o corpo ereto e o rosto que antes descartou sem hesitar. Em contraste, sua alma pulsava com uma mistura incomum de irritação, saudade e um desejo quase proibido de entender as escolhas dela. Ana, silenciosa sombra que esperava ao lado, percebeu a turbulência e, naquele instante, uma tensão velada tomou conta da atmosfera. O triângulo invisível erguia-se entre passado, presente e futuro, dilemas não resolvidos, desejos ocultos e a luta para não deixar que mágoas afundassem o que ainda poderia nascer. Entre conversas abafadas, sorrisos contidos e olhares desconfiados, o espaço entre Miguel e Júlia parecia esticar-se como uma corda tênue, pronta para arrebentar a qualquer momento. A vila onde ele nasceu, agora tão distante, mantinha sua presença simbólica nos gestos e nas palavras não ditas. E enquanto as luzes da festa piscavam intensamente, um silêncio compartilhado consolidava uma verdade que apenas começava a se formar. O passado não se entrega fácil, e o futuro depende da coragem para encarar o que ainda arde por dentro. Miguel, com o peito apertado, mais uma vez se viu diante da escolha que definiria seu caminho: resistir às sombras da traição ou abrir mão do passado para abrir as portas da possibilidade. A cidade inteira parecia estar observando, enquanto o duelo entre orgulho, amor e redenção se desenrolava dentro dele. A tensão crescia, quase quebrando a calma aparente. E naquele instante, um sussurro do vento parecia carregar a promessa de que nenhuma história termina sem deixar uma marca profunda, nem para quem fica, nem para quem parte. A chuva fria caía com força, martelando o teto do pequeno apartamento onde Miguel tentava, em vão, encontrar um mínimo de paz. O ar abafado carregava o cheiro de café frio e papel amassado. Evidências de noites em claro dedicadas à luta silenciosa que consumia suas forças. A mensagem no celular, agora apagada, ainda parecia gravada em sua mente como um eco cortante. Rumores malignos, sussurros que o acusavam de fraudar seu próprio caminho para o topo.
A pressão da elite paulistana, antes um sonho distante, agora se transformava num peso invisível, um inimigo que o atacava com o desprezo mascarado de dúvidas e preconceitos velados. Entre papéis espalhados e contas não pagas, Miguel sentiu o golpe da traição não apenas na superfície de sua carreira, mas no âmago de sua alma. Ao lembrar de Júlia, com seu olhar distante e palavras afiadas no café elegante daquele dia, a ferida pulsava com intensidade dobrada. A vida exigia coragem, muito mais do que ele pudesse imaginar, enquanto se agarrava às palavras de Davi, que insistia com voz firme: "Você não está sozinho. Vamos sair dessa juntos." Ainda assim, a solidão era uma sombra persistente que sussurrava dúvidas nas horas mais silenciosas. Na Associação Comunitária da Vila Verde, uma reunião improvisada entre amigos e vizinhos trouxe um alento inesperado. Vozes simples, rostos marcados pela vida dura, mostraram a Miguel que o passado não precisava ser uma prisão, mas um terreno fértil para novas sementes. Marta, com seu sorriso suave e palavra amiga, permaneceu ao seu lado, oferecendo mais que apoio. Uma ponte para a esperança em meio ao caos. Mesmo com o mundo corporativo desabando ao seu redor, ele percebeu que as raízes estavam onde o coração realmente pertencia. Mas a queda não foi total. A oportunidade de se apresentar no evento beneficente da empresa emergiu como um farol tênue na escuridão. Miguel sabia que aquela seria sua chance de reverter os olhares desconfiados, de mostrar que seus méritos eram fruto de luta e não de favorecimentos. A preparação pesada, o frio na barriga e a incerteza do público que o aguardava tornavam cada minuto dentro daquele apartamento uma batalha silenciosa entre medo e determinação. Com as luzes se apagando na metrópole e a chuva diminuindo para um sussurro, ele se levantou, firme e decidido, pronto para encarar o julgamento que o aguardava. A jornada não seria fácil. A rua escura da derrota estava logo atrás, mas o instante daquela escolha era uma pontada de luz cravada no horizonte cinza da vida. Naquele momento, Miguel entendia que resistir era mais do que sobreviver. Era a única forma de reconstruir-se. Seus dedos apertaram o convite do evento entre os dedos, enquanto um silêncio pesado caía sobre a cidade, que, indiferente, seguia seu curso acelerado. Seus olhos ardiam, mas estavam claros. Agora era hora de enfrentar o mundo, sem medo, sem recuos. O som distante da sirene misturava-se ao pulsar do próprio coração. Um novo capítulo estava prestes a começar. A noite se adensava lá fora, e dentro do apartamento abafado de Miguel, a atmosfera pesava como chumbo. As luzes tênues mal conseguiam dispersar a sombra que parecia se instaurar em cada canto, enquanto a chuva persistente martelava nas janelas, ecoando no silêncio pesado que dominava o ambiente. O ar estava denso, úmido e impregnado do cheiro metálico de ansiedade e derrota. Miguel permanecia imóvel na poltrona rasgada pelo uso, o olhar fixo na parede manchada, os músculos tensos e o rosto marcado pelo cansaço que ia além do físico, penetrando nas profundezas da alma. A derrota parecia um manto invisível que o envolvia, pesado e sufocante, transformando o espaço em uma cela invisível da qual não conseguia escapar. O som do noticiário da televisão, um murmúrio distante e sem vida, informava sobre mais um escândalo na política, distraindo a atenção da tragédia particular que tomava conta daquele pequeno ambiente. O telefone silencioso carregava o peso de inúmeras mensagens não respondidas e chamadas perdidas, condenações do mundo real que o isolavam ainda mais. As noites vazias vinham embaladas por pensamentos que giravam em círculos, arrepiando a espinha. A fome no estômago não era apenas física, mas uma sede desesperada de justiça, reconhecimento e força para continuar. A cidade,
com suas luzes pálidas e sombras alongadas, parecia se transformar em um labirinto onde ele se perdia a cada passo. Miguel evitava sair, evitando os olhares julgadores da vila que acompanharam sua queda, e as ruas que antes lhe pareciam casa, agora se tornavam armadilhas, espreitando traços de sua ruína. Cada visita era uma tormenta, entre cochichos nas esquinas e pressões veladas que se tornavam chicotes na alma. As pessoas que antes ofereciam sorrisos e apertos de mão transformaram-se em vultos sombrios, carregando preconceitos e suspeitas. A atmosfera da Vila Verde, daquela forma, era um espelho cruel do que sentia por dentro: rejeição, solidão e o peso avassalador de um silêncio cortante. Em momentos de desespero, suas mãos tremiam sobre a mesa de madeira gasta, tocando memórias. Uma fotografia dobrada de infância, uma carta antiga, o relicário com um pedaço do tecido do vestido de noiva de Júlia, guardado num segredo mudo. Esses objetos, que deveriam trazer conforto, tornavam-se âncoras dolorosas que o prendiam a um passado que não conseguiria apagar, não sem se desfazer primeiro. O silêncio da casa parecia gritar suas próprias frustrações, uma prisão invisível que o obrigava a encarar a si mesmo, despido e vulnerável. Num desses momentos, a tempestade lá fora se intensificou. Trovões rugiam alto, como se o céu quisesse romper em fúria, e a chuva invadiu os cantos da janela mal vedada. O som enlouquecedor da água no escoadouro acompanhava os soluços contidos do homem que fechava os olhos, lutando com a vontade inquietante de desistir. A escuridão não era apenas externa. Havia uma sombra interna que ameaçava engoli-lo por completo. Uma angústia profunda que buscava desintegrar qualquer resquício de esperança. O relógio parecia zombar do tempo que não passava, aprofundando o silêncio com seu tic-tac insistente, tão desconfortável quanto a presença invisível do medo. Naquela ruína de sonhos e promessas, Miguel questionava se restaria forças para renascer. O vazio era tão intenso que o simples ato de respirar se tornava uma luta, e as lembranças de Júlia, antes agudas como facas, agora pareciam vultos distorcidos que espreitavam pelas frestas do desespero. No entanto, mesmo nas trevas mais densas, havia uma centelha mínima, quase imperceptível, escondida no fundo do coração cansado que ainda pulsava, um feixe tênue de resistência. A dor era profunda, mas não o suficiente para apagar por completo a chama de quem um dia fora capaz de sonhar. E assim, entre o silêncio esmagador e a tempestade que rugia, a história encontrava seu ponto mais sombrio, onde o peso do mundo parecia pender sobre um homem à beira do abismo, encarando não apenas a queda, mas a possibilidade de nunca mais voltar a levantar. O primeiro raio tímido da aurora perfurou a cortina encardida, tingindo as paredes do pequeno apartamento com um brilho suave e dourado que parecia prometer mais do que um novo dia. O ar ainda carregava a umidade da noite chuvosa que fizera soprar o vento frio, levando embora parte do silêncio pesado que havia se instalado nos últimos dias. Miguel despertou ao som distante de passarinhos, que se atreviam a cantar entre as árvores da rua, o tilintar de uma janela ao longe e o aroma delicado de café fresco que invadia o cômodo modesto. Por um instante, a atmosfera trouxe a ele uma sensação de respiro, uma pausa sutil na tempestade interna que o consumia. Sentado à beira da cama, com as mãos apoiadas sobre os joelhos, Miguel permitiu que o peso dos acontecimentos começasse a se desfazer na suavidade daquela manhã que nascia. O toque da luz em seu rosto semblanteado revelava não apenas cansaço, mas um leve despertar de esperança. Aquele instante frágil e poderoso em que a escuridão parece ceder lugar à possibilidade. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo o calor tênue do sol acariciar a pele, como se o próprio tempo o convidasse a recomeçar.
a buscar forças escondidas na profundidade de sua própria alma. Longe das grandes avenidas e das pressões implacáveis da cidade, a Vila Verde mostrava-se mais vibrante a cada despertar, com o perfume da terra molhada se misturando à fumaça branda dos fogões e vozes matinais entrelaçadas em diálogos simples e carregados de afeto. Miguel sabia que, para ele, aquele cenário seria o palco da reconstrução, onde raios de sol e águas de chuva se misturavam às emoções guardadas no coração. Era ali, entre muros de tijolo e ruelas estreitas, que as sementes da esperança encontravam terreno fértil para germinar. Apesar das dificuldades, ali havia vida pulsando, uma força silenciosa que nunca havia abandonado seu espírito. Nesse momento de reflexão, ele reviveu a conversa simples e profunda com Davi, seu irmão constante, cuja voz firme e olhar seguro funcionavam como âncoras em meio ao caos. Recordou as palavras ditas em noites de inquietação, quando os dois enfrentavam juntos o peso da derrota, encontrando nos trocados contados para o pão diário uma lição de resistência e amor fraternal. Davi houvera deixado claro que a estrada seria longa, que o silêncio e o isolamento poderiam ser arcano para a verdade que ainda estava por vir, mas que a única escolha real era não sucumbir. Aquele conselho reverberava agora como um mantra, convidando Miguel a virar a página, mesmo que as cicatrizes ainda ardessem. Sozinho no quarto, ele abriu um antigo caderno onde anotava pensamentos, sonhos e planos desde a infância. Cada palavra escrita era uma promessa silenciosa, um pacto com ele mesmo de que o fracasso não seria o capítulo final de sua história. Inspirou profundamente o ar fresco que entrava pela janela aberta, sentindo os detalhes do mundo, o cheiro doce das flores do ipê, o som distante de crianças brincando e o sutil balançar das folhas de uma mangueira, e encontrou nesses pequenos milagres cotidianos um lembrete frágeis de que a vida persistia mesmo após as tempestades mais violentas. A luz da manhã atravessava o ambiente, revelando os contornos das marcas deixadas pelas batalhas internas, mas também a férrea vontade de seguir em frente. Miguel sabia que aquela era a aurora da transformação, um momento em que a desistência perdia força diante da necessidade vital de buscar um caminho novo. Algo dentro dele começava a nascer, uma leve semente de coragem, alimentada pela lembrança da infância, pelo abraço silencioso de quem acreditava em seu potencial e pelo perfume fugaz da liberdade que a esperança trazia. Mesmo que o futuro permanecesse incerto e cheio de sombras, aquele instante iluminado carregava a promessa de que, apesar das quedas e silêncio, ainda era possível renascer. A aurora não era apenas o amanhecer do dia, mas uma metáfora viva da resistência humana, da capacidade de reconstruir-se quando tudo parece perdido. Miguel, então, se levantou com determinação, deixando que aquela nova luz guiasse seus passos, pronto para encarar o que viesse, pois agora, mesmo em meio à dor, havia a certeza inexplicável e profunda de que as sementes da esperança finalmente germinavam em seu coração cansado, mas firme. O dia amanheceu com uma leve brisa, acariciando as ruas da Vila Verde, trazendo consigo uma nova esperança que parecia infiltrar-se nos poros da cidade adormecida. Miguel caminhava despacio, sentindo o contato do vento fresco no rosto e ouvindo ao longe o tilintar dos sinos da igreja São Sebastião, como se o tempo decidisse, enfim, dar um compasso diferente à sua história. O sol, filtrando-se pelas copas das árvores frondosas, desenhava padrões dançantes no chão de terra batida, enquanto as casas de tijolos aparentes ganhavam vida na simplicidade dos seus detalhes. Cada passo que dava era, para ele, um manifesto silencioso de resistência e renovação, um sinal de que finalmente estava pronto para reescrever sua trajetória. No coreto da Praça Central,
um grupo de moradores organizava uma feira comunitária com barracas coloridas, expondo produtos artesanais, frutas frescas e o aroma inconfundível do pão de queijo recém-saído do forno. Marta, a amiga de infância de olhar gentil e sorriso reconfortante, estava ali, distribuindo abraços e palavras de incentivo àqueles que, como Miguel, buscavam dar novos significados às próprias vidas. Ela percebeu instantaneamente a mudança no semblante dele, um brilho diferente, mais leve, permeado por uma força tranquila que parecia emergir dos dias sombrios deixados para trás. Sem dizer uma palavra, estendeu-lhe as mãos como convite para voltar a construir, juntos, o sonho há tanto tempo desfeito. No mesmo instante, um chamado inesperado chegou. A proposta viera através de Sérgio, o gerente da startup, para que Miguel retomasse sua posição na equipe de desenvolvimento. Agora, com uma participação acionária que reconhecia todo o esforço e talento que ele havia demonstrado desde o início. O convite não só representava uma chance de reconstruir sua carreira, mas também um sinal claro de confiança vindoura, um porto seguro para um homem que, por muito tempo, navegara em mares tempestuosos sem bússola. O pequeno sorriso que surgiu em seus lábios foi a primeira janela aberta na fortaleza de resistência que construíra em volta do coração. Enquanto caminhava para o prédio de escritórios, iluminado por uma luz mais amena do entardecer, Miguel sentia o peso do passado se tornar um pouco mais leve. A fachada de vidro refletia a cidade em constante movimento, mas dentro dele, uma serenidade inédita começava a dominar. Foi aí que Ana entrou em cena, com seu olhar compreensivo e voz mansa, enxergando sem palavras aquelas batalhas silenciosas marcadas no rosto de Miguel. O reencontro ocorreu quase que num sopro, um instante onde a rotina corporativa e o laço humano se encontraram, renovando a confiança e criando um vínculo feito de respeito mútuo e esperança compartilhada. Juntos, agora parceiros profissionais e aliados na reconstrução, começaram a planejar os próximos passos, traçando estratégias que uniam a criatividade da periferia à inovação tecnológica. Um casamento entre mundos distintos que poderia abrir portas além do que pareciam possíveis. Nas conversas que se prolongavam noite adentro, o toque delicado da mão de Ana sobre a dele revelava uma promessa silenciosa de apoio e carinho, uma ponte erguida sobre as ruínas do passado, pronta para sustentar os sonhos que nasciam renovados. Em meio a essa atmosfera de recomeço, uma reunião decisiva no escritório carregava o peso do futuro. Frente ao conselho de investidores e parceiros, Miguel apresentou sua proposta revisada com a segurança e a precisão de quem finalmente compreendeu o valor de sua própria voz. O silêncio que se seguiu à sua fala foi preenchido pelo murmúrio crescente de aprovações e sorrisos contidos, um sinal claro de que o ciclo virava e a redenção começava a tomar forma palpável. As luzes do salão pareciam brilhar com mais intensidade, refletindo não só o brilho dos dispositivos eletrônicos, mas a centelha de triunfo e reconquista que pulsava naquele ambiente. Ao final do dia, ao voltar para a Vila Verde, Miguel sentiu o cheiro familiar do café passado pela vizinha, o calor dos rostos que o reconheceram sem julgamentos e o som das crianças brincando na rua, transformando aquele lugar simples no cenário perfeito para a transformação real. Ele sabia que a estrada ainda era longa, mas que havia recebido um sinal claro de que a mudança era possível, quando as mãos certas estendem a oportunidade e o coração está aberto para recebê-la. Os passos firmes e o sorriso sereno pintavam a imagem de um homem que finalmente aprendia a confiar na força das novas chances. Um homem que, mesmo marcado pelas cicatrizes do passado, renascia para abraçar o futuro com os olhos claros e a alma leve.
E naquele momento, o destino parecia sussurrar que aquela era apenas a primeira página de um capítulo renovado, iluminado pela fé no próprio potencial e a coragem de seguir adiante. A noite caiu sobre São Paulo, com um manto estelar tímido, que mal conseguia dominar as luzes artificiais da cidade, refletindo a dualidade entre o caos urbano e a calma que começava a emergir no coração de Miguel. No escritório, iluminado por uma mistura de luzes frias e o brilho suave das telas de computador, ele se encontrava no centro da sala de reuniões, os olhos fixos naqueles rostos atentos que o avaliavam com expectativa e algum ceticismo contido. Cada palavra sua era medida, cada gesto calculado, pois aquele momento representava mais do que uma simples apresentação. Era o ponto culminante de uma trajetória marcada por dores, superações e uma busca incansável pelo reconhecimento. Enquanto projetava seu plano de negócios com a clareza de quem soube aprender com os próprios erros, o silêncio da plateia foi se dissolvendo em murmúrios de aprovação, sorrisos contidos e aplausos tímidos, que pouco a pouco foram ganhando força e convicção. O ar carregava uma tensão palpável, como se o ambiente estivesse prestes a se romper com a energia contida que explodia em transformação. Miguel sentia a pulsação acelerada em suas veias, a adrenalina que nascia da combinação entre a vulnerabilidade de quem se expõe e a força de quem finalmente acredita em seu valor. Naquele instante, o passado tentou interferir mais uma vez. Uma voz imponente do fundo da sala questionou de forma insinuante as origens humildes e os métodos adotados, sugerindo que o sucesso poderia ser fruto de sorte ou atalhos não revelados. O olhar de Miguel se fixou naquele interrogador, o rosto endurecendo, enquanto as memórias dolorosas do abandono e dos julgamentos ressurgiam com força renovada, ameaçando tirar o equilíbrio conquistado com tanto sacrifício. Mas em vez de ceder, ele respirou fundo, controlou a ansiedade que ameaçava aflorar e, com serenidade impressionante, rebateu com fatos, números e a própria história que nunca fora divulgada, transformando cada palavra em uma demonstração irrefutável de competência e ética. Esse foi o clímax da reviravolta. O momento em que Miguel não apenas provou seu valor aos outros, mas, mais importante, a si mesmo. A tensão que pairava na sala se dissipou em aplausos sinceros, que não eram apenas reconhecimento público, mas a consagração de uma jornada marcada por quedas e renascimentos. A sensação era de redenção plena, uma vitória que transcendia o mundo material e alcançava as camadas mais profundas do orgulho pessoal e da fé restaurada no próprio potencial. Ao sair do prédio, envolto pela brisa fresca da madrugada, Miguel sentiu o peso dos últimos meses evaporar, substituído por uma leveza que parecia reconstruir as bases de seu ser. As ruas, agora silenciosas e banhadas pela luz tênue dos postes, pareciam acompanhar seus passos decididos, como se o próprio destino estivesse sussurrando que a transformação era verdadeira e definitiva. Nesse momento, os fantasmas do passado foram domados, não através do esquecimento, mas pelo perdão. Um ato de libertação que finalmente lhe permitia olhar para frente sem amarras. O reencontro com Ana, poucas horas depois, foi marcado por um abraço sincero, carregado de emoção contida e promessas não ditas, um símbolo poderoso do vínculo que nasceu da superação e da confiança renovada. A mão dela encontrou a dele de forma espontânea, selando um pacto tácito de apoio mútuo e companheirismo para os desafios que ainda viriam. Ao longe, as primeiras notas de uma canção suave começaram a brotar de um violão em uma das janelas abertas, misturando-se ao sussurro do vento e aos passos seguros de um homem que finalmente havia encontrado seu caminho. A cidade lhe oferecia novas possibilidades, enquanto ele aceitava com humildade a lição mais difícil e mais bela,
que a verdadeira riqueza não está no dinheiro acumulado, mas na coragem de se reinventar, perdoar e amar. E assim, naquela madrugada cálida, Miguel renascia para uma vida que, embora marcada por dificuldades, celebrava a plenitude da redenção. Um triunfo que iluminava não apenas os seus passos, mas também inspirava quem, como ele, acreditava que o destino é traçado por aqueles que não desistem de lutar por si mesmos. Os primeiros raios de sol invadiam o escritório de Miguel com uma luz suave e calorosa, como uma bênção silenciosa que celebrava a conquista dificilmente alcançada. O ambiente, antes carregado de tensão e dúvidas, agora pulsava com uma energia renovada, onde cada detalhe, desde as plantas verdes nas janelas até os dispositivos alinhados sob mesas claras, refletia uma atmosfera de equilíbrio e esperança. Miguel caminhava pelos corredores com passos firmes, o rosto sereno e os olhos brilhantes pela confiança recém-descoberta, fruto da reviravolta que transformara não só sua carreira, mas sua própria essência. O sucesso obtido naquela madrugada memorável não ficou restrito às esferas corporativas. No convite enviado para jantares e encontros, a presença de Miguel tornava-se cada vez mais frequente nas rodas de conversa, onde antes fora ignorado ou subestimado. Os risos que brotavam das novas amizades e os apertos de mãos sinceros foram substituindo o silêncio cortante que marcava o início de sua jornada. Seu nome começava a gerar respeito e admiração, marcas visíveis das mudanças que o esforço e a resiliência haviam provocado. Em casa, a rotina tomava um ritmo mais tranquilo e reconstruído. Miguel e Ana compartilhavam pequenos almoços sob a luz dourada da manhã, acompanhados pelo aroma doce do pão de queijo recém-saído do forno e pelo frescor do café passado na hora. Nos momentos silenciosos, entre olhares cúmplices e toques delicados, construíam um laço que ia além do profissional, embasado na confiança, no respeito e na cumplicidade. A cidade lá fora continuava seu ritmo frenético, mas para eles, o mundo se resumia àquela sintonia calma que encontravam um no outro. As transformações positivas refletiam-se também na Vila Verde, onde Miguel investia parte de seus recursos em projetos comunitários. A biblioteca popular revitalizada ganhava livros novos e espaços acolhedores para crianças e jovens, tornando-se um símbolo vivo de esperança e regeneração. As oficinas de capacitação passaram a oferecer habilidades essenciais para a inserção no mercado de trabalho, representando um ciclo virtuoso que transformava vidas e devolvia dignidade a quem se encontra à margem. Aos olhos de Miguel, o retorno para a comunidade era mais do que filantropia. Era uma forma de reconhecer suas raízes e honrar os caminhos que o moldaram. Num encontro especial com seu irmão Davi, em uma tarde tomada pelo calor suave do sol, eles compartilharam histórias, confidências e risadas que restituíram laços enfraquecidos pela distância e pelo tempo difícil. O sentimento de gratidão permeava o ar como o perfume das mangas maduras, espalhadas na pequena mesa de madeira que servia de altar para essas bênçãos simples, mas profundas. Durante uma celebração discreta organizada por antigos amigos da vila, Miguel brindou à vida e ao recomeço, mostrando um sorriso aberto e sincero que deixava transparecer toda a coragem e a transformação vivida. Aquele momento era mais do que um triunfo pessoal, uma vitória material ou social. Era o desabrochar de uma alma ferida que encontrara seu caminho de volta, mais forte e serena, preparada para abraçar a plenitude da existência. O ciclo de dor, luta e redenção chegava a um equilíbrio delicado, onde as batalhas internas encontravam sua paz e a esperança traduzia-se em ações reais e palpáveis. O passado, embora presente em lembranças, não mais detinha o poder de aprisionar o homem que agora caminhava livre.
E entre os tons suaves do entardecer e o murmúrio tranquilo da cidade despertando para novas histórias, Miguel descobria a cura que tanto buscara. Aquela que nasce não apenas da vitória, mas do acolhimento, do amor próprio e da reconciliação sincera com sua própria trajetória. O sol da manhã banhava a Vila Verde com uma luz dourada e acolhedora, enquanto o aroma suave do café fresco se espalhava pelas ruas estreitas, entrelaçando-se com o riso alegre das crianças que corriam livremente, celebrando a vida que pulsava em cada esquina. Miguel caminhava entre os habitantes do bairro como um filho querido, agora reconhecido não só pelo homem de sucesso que havia se tornado, mas, sobretudo, pela força generosa que dedicava a reconstruir aquelas vidas que um dia haviam sido parte de seu próprio sonho. Seu rosto sereno carregava a marca da superação, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de humildade e gratidão profunda, reflexo das batalhas e vitórias que transformaram sua história. Nas tardes compartilhadas entre projetos comunitários e encontros na praça, os moradores celebravam não apenas reformas e conquistas materiais, mas a renovação de um espírito coletivo, que se reerguia mais firme a cada desafio superado. Marta, sempre ao seu lado, era mais que uma amiga, um elo afetivo que simbolizava o poder da solidariedade e do cuidado mútuo. Sua presença discreta e palavra meiga se misturavam à rotina alegre e trabalhosamente reconstruída. Um testemunho da importância dos gestos simples e verdadeiros num mundo de aparências efêmeras. Naquela manhã luminosa, um evento especial tomou conta da comunidade. A inauguração oficial da Biblioteca Popular, um símbolo vibrante da esperança, do conhecimento e da transformação. As crianças, com os olhos brilhantes e cheios de sonhos, percorriam os corredores repletos de livros que, pela primeira vez, lhes ofereceram horizontes além dos muros antigos da vila. Miguel, emocionado, cortou a fita com as mãos firmes e o sorriso largo, sentindo a presença sonora das histórias que agora habitariam aquelas prateleiras, alimentando futuras gerações com o poder das palavras e do saber. Entre os convidados, familiares, vizinhos e antigos companheiros da luta, compartilhavam abraços, palavras de carinho e olhares que diziam mais do que qualquer discurso poderia expressar. Davi, com sua postura tranquila e abraço forte, comemorava a vitória do irmão, refletida não apenas no sucesso financeiro, mas na capacidade de manter os valores que os uniam desde sempre. Aquela união fraternal, fortalecida por tantas provações, era o alicerce invisível sobre o qual Miguel construía seu novo mundo. Em momentos privados, Ana tornava-se a parceira inseparável, seu amor discreto e constante preenchendo os espaços que a tempestade havia deixado vazios. Juntos, compartilhavam planos, sonhos e um futuro que parecia mais brilhante, mesmo com as imperfeições naturais da vida. O respeito, o carinho e a cumplicidade que os uniam emergiam não como necessidade, mas como escolha consciente. Um bálsamo para aquelas almas que aprenderam a curar-se mutuamente. Miguel sabia que a redenção, essa palavra tão pesada e tão leve ao mesmo tempo, não era um ponto de chegada, mas um caminho contínuo. Cada gesto de gratidão, cada momento de reconhecimento silencioso, reforçava a ideia de que a verdadeira riqueza estava nas relações que se cultivavam, nos abraços fortificados pelo perdão e na fé renovada que trazia sentido à caminhada. Ao entardecer, sob o céu pintado de tons alaranjados e rosados, ele se posicionou diante da janela de sua casa simples, observando o horizonte onde os últimos raios de sol encontravam as copas das árvores. Com os olhos marejados, não de tristeza, mas de um sentimento profundo de plenitude, Miguel fechou os punhos num gesto contido de vitória pessoal. A marca indelével de quem, mesmo diante das tempestades, aprendeu a cultivar a luz interior e a agradecer por cada passo dado.
Naquele instante tudo parecia em paz. O passado reconciliado, o presente construído com amor e o futuro aberto, despido de medos e recheado de esperança. E no silêncio acolhedor daquele entardecer, Miguel sussurrou para si mesmo, com a convicção que agora habitava seu ser: valeu a pena cada lágrima, cada queda, cada momento de dor. Sou grato por ter chegado até aqui. Ali, envolto pela serenidade da Vila Verde, o homem, que um dia foi deixado no altar, tornava-se símbolo vivo de redenção, gratidão e do poder transformador do amor verdadeiro. O nascer do sol tingia o céu de um vermelho suave, espalhando seus primeiros raios dourados sobre a Vila Verde, que despertava lentamente sob uma brisa leve e cálida. As folhas das árvores balançavam suavemente, sussurrando segredos antigos, enquanto o aroma do café fresco se misturava ao cheiro da terra úmida, convidando-o à esperança e ao recomeço. Miguel caminhava tranquilamente pela rua de terra batida, sentindo cada passo ressoar como um eco de sua jornada, um caminho entrelaçado de desafios, perdas e conquistas que agora revelavam o valor do renascimento. Em suas mãos, segurava um envelope envelhecido, amarelado, um presente recebido de um velho amigo da vila, contendo cartas e mensagens de apoio que guardavam a essência das raízes que nunca se perderam. Ao abrir aquele relicário de memórias, uma onda de emoção o envolveu, misturando saudade e gratidão, lembranças que carregava como tesouros invisíveis, alicerces firmes para o futuro que tomava forma diante de seus olhos. No silêncio acolhedor da manhã, Miguel sentiu o coração bater em ritmo pausado, a quietude interior refletindo a serenidade conquistada após tantas tempestades. Enquanto caminhava, cruzava olhares sinceros, abraços efusivos e sorrisos espontâneos daqueles que, mesmo diante das dificuldades, encontravam motivos para acreditar na força da redenção e da transformação. A cidade inteira parecia respirar com ele, compartilhando a leveza que só nasce da superação verdadeira. As crianças brincavam ao redor, seus risos puros traduzindo o renascimento de uma comunidade que agora carregava o orgulho e a esperança de um futuro promissor. Chegando à praça central, Miguel se deteve diante de uma árvore robusta, cujos galhos robustos se erguiam em direção ao infinito, símbolo silencioso da força e da resistência. Ali, entre os troncos, deixou cair a carta mais importante, aquela escrita para si mesmo, um compromisso íntimo com a coragem, a fé e o amor que o acompanharam desde o dia em que fora abandonado no altar até aquele momento de plenitude. O papel dançou suavemente ao ser levado pelo vento, como uma promessa entregue ao universo, uma semente lançada no terreno fértil da vida. Ao seu lado, Marta e Davi se aproximaram, oferecendo abraços calorosos e palavras que carregavam o eco da amizade, da família e da solidariedade. Ana surgiu em seguida com um sorriso tranquilo e o olhar terno que parecia falar sem que fosse preciso dizer uma palavra. A certeza de um amor que cresceu, não apesar das adversidades, mas por causa delas. O grupo, unido, formava um círculo silencioso em torno do homem que renascia, um símbolo vivo do poder do perdão, da luta e da esperança. Miguel ergueu o rosto para o céu limpo, os olhos marejados brilhando sob a luz suave do amanhecer. Um sorriso profundo se formou em seus lábios, enquanto o olhar transmitia a paz que só quem venceu as batalhas internas e externas conhece. Com a voz embargada, quase num sussurro para si mesmo e para o universo, pronunciou as palavras que encerravam uma jornada e começavam outra. Cada queda me ensinou a voar. Cada dor me fez mais forte. Sou grato pela vida, pelo amor e pela chance de recomeçar. E naquela manhã silenciosa, sob o abraço caloroso do sol nascente, Miguel sentiu que finalmente tinha reencontrado a si mesmo,
completo, redimido e livre para construir o futuro que sempre mereceu. Qual lição você aprendeu com essa história? Conta aqui nos comentários de qual lugar do Brasil ou do mundo você está acompanhando esta história. É importante para nós saber até onde nossas histórias estão chegando. Se esta história tocou o seu coração, deixe o like neste vídeo e clique no botão de inscrição para acompanhar os próximos vídeos do canal. Vejo você na nossa próxima história.